Bom, sobre a miastenia, foi até perguntado aqui hoje mais cedo se ela é considerada uma doença rara. E sim, a miastenia é uma doença rara. Hoje, ela ainda é desconhecida por muitas pessoas. Eu costumo até brincar que muitas vezes eu nem acho tão rara mais, porque a gente que está no meio já conhece tanta gente com miastenia, mas eu brinco assim, se você pegar um Uber e falar que tem miastenia, eles vão falar assim, o quê? Né? Então, assim, dentro do nosso meio é muito comum, mas a gente sabe que para as pessoas externas, geralmente nunca ouviram falar sobre a miastenia, né? Mas, há anos, existe um grupo de pessoas que já vem lutando sobre esse assunto, já vem falando sobre esse assunto e lutando por diversos direitos dos pacientes. Inclusive, essas pessoas são grandes inspirações para nós, da AME. E estou falando da ABRAME, que é a Associação Brasileira de Miastenia Graves, hoje representada pela Andréia Amarante e pela Elizabeth, mais conhecida como Betinha, que são membros da diretoria da ABRAME. Essas mulheres, juntamente com outras que não estão presentes, plantaram muito do que hoje estamos colhendo. E, por isso, peço uma salva de palmas em agradecimento por tudo que já fizeram por nós. Sabemos que a caminhada delas não foi e não é fácil, inclusive pela falta de adesão de muitos pacientes à associação. Mas nós, pacientes, precisamos ser agentes modificadores da nossa realidade. Precisamos ser agentes ativos para lutarmos pelos nossos direitos e não apenas esperar por eles. Por isso, convido a Andréia Amarante para falar sobre a importância da participação dos pacientes nas associações. A Andréia é publicitária e jornalista, bacharel em comunicação social pela FIAM, pós-graduada em cuidados integrativos e informática em saúde pela Unifesp, diretora da ABRAME, faz parte da diretoria da ABRAME, promotora de saúde através da cultura e lazer, violinista voluntária da Camerata Vasilé. É isso aí que ela falou. E encadenadora e restauradora de livros. Andréia, muito obrigada pela presença em mais um ano aqui com a gente. Muito obrigada, Betinha. E a todos da ABRAME que apoiam aí o nosso evento já há tantos anos. Como eu costumo dizer, juntos somos mais fortes. E o objetivo é, sim, juntar forças aí em prol dos pacientes miastênicos. A palavra está com você. Fica à vontade. Fica mais aqui para você aparecer melhor no YouTube. É que eu estava deixando você apresentar para não atrapalhar tudo, né? Então, bom, a Betânia já falou um pouquinho, e eu até estava comentando com ela que foi bom que eu fiquei para o final, porque muita gente já falou quase tudo, fica mais fácil, né? Então, vai ter um monte de fotinho ali. Peraí, vamos lá para o comecinho, né? Que eu acho que apertei errado aqui o negócio. E que aí eu vou passar mais fotinhos. E depois a gente vai ver, porque tem bastante informação nos canais da ABRAME, que é o que a AME está começando a fazer agora. Antes a Betânia fazia bastante coisa pelo Instagram, que agora vai entrar no YouTube, é outro. Então, a ABRAME é uma associação que existe há 41 anos. E, como a miastenia, ela também é desconhecida até de médico. Quantas pessoas conhecem a ABRAME? Quantos médicos conhecem a ABRAME? É uma associação brasileira. Mas, agora aqui, quantos tem ainda paciente aqui? Paciente. Tá. Quem não é paciente é acompanhante. Consegue identificar os sinais do paciente antes do diagnóstico, para saber que aquilo é uma doença? Então, esse a gente fala assim, o médico não conseguiu fazer o diagnóstico. Mas o paciente consegue falar o que ele sente? Ele consegue identificar que é doença? Então, tem lá, por exemplo, normalmente começa com alteração de visão. Então, a gente tem pitose, fotofobia, mas não é que é parado, gente, que nem diplopia, é uma briga que eu tenho com o médico. Diplopia não é 2? Se eu fecho um, eu vou ver bem com o outro. Não é, vai continuar vendo borrado. Então, é borropia, não é diplopia. Porque médico, infelizmente, fala mediquês. Paciente fala pacientez. Só que paciente não tem paciência. Esse é o grande problema. E tudo isso, que nem está vendo aquela mãozinha que está mexendo? É que aqui está um pouco mais de luz, ela não fica perfeita, ela fica borrada e ela se mexe. Isso, inclusive, irrita. É um dos sintomas que eu acho que mais demora para passar. Aí, não é só isso. Cadê o negócio? Foi.
Na expressão verbal e facial, ali, ó, sou eu. Se eu falar que eu estou rindo e estou feliz, alguém vai acreditar? Fica com esse que eu falo que é o sorriso de nojo. Porque a mímica facial não corresponde ao que você sente. Então, chora. Não é? Dá risada. Chupa canudinho. É igual. Não mexe. Só que daqui a pouco funciona. E normalmente funciona quando a gente vai no médico. E a mesma coisa acontece com a voz. Todo mundo sabe o que é isso, mas como falar isso para alguém que não tem? Não é? E o que isso acarreta? Na rotina, durante o dia, no percurso da pessoa, pode ser criança, adulto, né? É difícil de escovar cabelo, de escovar dente. Você acorda de manhã, você não consegue escovar dente e abrir o olho. Né? É ridículo quando a gente fala para alguém e vai achar que está exagerando. Para homem, principalmente, que não consegue fazer a barba, vai trabalhar com a cara toda cortada. E eu acho que a pior parte, né, quando chega na higiene pessoal, até para tomar banho, para ir no banheiro. Normalmente, isso não falam para o médico. Ele sofre sozinho. E da família ninguém acredita. Acho que é besteira. Mas para por aí, não, imagina. Aí o que acontece? Você vai estar trabalhando, vai estar escrevendo, não consegue pegar direito a caneta, não vai dar para escrever. Está correndo, cansou, para na metade, não consegue abrir uma latinha. Está com sede, não consegue tirar a tampinha do refrigerante. Ah, que maravilha! Mas o que eu acho que é o pior, né? Quando pega a questão da respiração. A gente sente como se tivesse um saco enfiado na cabeça. E não dá para fazer nada. Aí vai ter que falar com o médico. Ah, tá bom, vou lá. Só que como é que está o sintoma? É que nem bola. Miastenia não é assim? Na geral? É miastenia. Pode ser genético, neonatal, para homem, para mulher. Então, uma hora lá é tudo bola, é tudo igual. Só que uma bola é dura, outra bola é mole, uma é pequena, outra é grande, uma é pesada. Aí, daqui a pouco, opa, foi? Não foi. Espera. A bola murcha. Quando você menos imagina, a bola volta. Aí, daqui a pouco, o que acontece? A bola murcha. Aí você vai procurar quem? Vai falar com quem? Porque é imprevisível. Quando a pessoa está mal, ela vai piorando e vai chegar uma hora que ela vai sentir que nem as máquinas de bichinho. Todo mundo já viu uma máquina de bichinho funcionar. A garra vem, encosta e levanta, porque ela não tem força. Só que aquilo é mecânico ainda quando ela consegue chegar e pegar o bichinho. Às vezes a gente não consegue nem mexer o braço. Aí tem um monte de médico que vai atender, mas qual deles que vai me atender? Qual especialidade? Será que é neurologia? Será que é ortopedista? Oftalmo? Então, a pessoa começa a procurar, e ouve a palavra miastenia. Que doença que é essa? Nunca ouvi falar. Tá, é uma doença rara. Como a Betânia falou, é rara? Eu considero como desconhecida. Porque, se fosse raro, quando a gente vai num centro de referência, não ia estar vazio. Está lá lotado. Alguém consegue entrar fácil no centro de referência? Pega 5 pacientes no dia para atender? Aí que entra a associação. Isso não é agora, isso foi desde sempre. Aí, lá em 84, foi uma das primeiras vezes que faltou Mestinon, que todo mundo conhece o Mestinon, que é a medicação comum. A maioria dos pacientes toma. O remédio faltou. Aí, nessa época, também foi, em cada país, é o mesmo Mestinon, mas cada lugar é um laboratório diferente. Cada um tem um nome diferente, mas é a mesma coisa. Só que aqui faltou. E foi quando a Lídia, que está assistindo a gente pelo YouTube, a Lídia pegou e fez toda a logística para criar uma associação. Isso foi lá em 84, que começou como Associação dos Miastênicos do Brasil.
Só que era um nome que batia com um monte de coisa, e foi a Betinha, que está ali, que deu a ideia de também não encerrar a associação, que é o que ela queria fazer, porque não tinha adesão de paciente, e que foi em 2005, quando se tornou a ABRAME, que é a Associação Brasileira de Miastenia. Aí, dali para frente, foi mais fácil, mas não existia rede social. A gente se conhecia pelo grupo do Yahoo, pela comunidade do Yahoo, e tinha o Orkut, não tinha rede social. Então, a Betânia, eu conheci ela ali. E, desde sempre, a ABRAME não tem sede, mas ela fornece as informações. E ela busca a inclusão social desse paciente. Só que, até então, também pensava só como paciente, por causa de estigma, etc., etc. Alguém já ouviu falar do Dr. Lamartine? Não. A maioria dos centros de referência tem uma sala ou um local para esse grande médico, que era ele o único especialista que tinha no Brasil. E a ABRAME fez uma homenagem para ele antes dele morrer. Ele morreu com 90 e tralalá, né, Beth? 93. E, desde isso, começou a pensar, poxa, como que eu vou dar só a orientação e acolhimento para paciente se o médico não está pronto? Será que eles estão todos iguais? E, em 2010, foi das 21 doenças raras, que até então nenhuma doença rara tinha protocolo clínico, miastenia foi uma das primeiras. Desde lá para cá, tem muita atualização para ser feita, e, em 2022, foi a última. E falta muita coisa ainda, com certeza, mas é um negócio complicado para caramba para conseguir alterar. E, como a Betânia falou, é uma deficiência não aparente. Ele só é meio diferentinho. E, por causa da mobilidade reduzida e, normalmente, por causa da tetaparesia. Aí vocês têm que falar com a Betânia, porque a parte de legislação é com ela, cada lugar é diferente, e para cada questão é diferente também. Não é porque ele tem miastenia. Então, a gente começou a correr atrás de direitos e tal, mas todo mundo esquece do lazer, de passear. Aproveita, paga meia. Tem lugar que não paga nada, leva a família. E eu preciso de uma carteirinha. A carteirinha, essa parte a gente pula, porque todo mundo sabe que eu tenho trauma. Mas, hoje, o que a gente tem? Uma identidade. A identidade nacional tem o símbolo da pessoa com deficiência ali. É só levar ao lado e incluir. Eu já tenho na minha, então você esfrega, não tem nada. Está aqui, está no meu documento. Mostra lá. Não precisa daquele negócio do INSS, não dá, tem que fazer. Precisa de mais alguma informação? Entra no site da ABRAME, pega lá, medicamento que não pode tomar, tem tudo lá. É só imprimir, cada um faz o seu. Mas a gente estava falando da questão de pacientes, quantos existem? A gente não sabe. Cada estado é diferente, a contagem é diferente. Todo mundo que é paciente sabe que, às vezes, muda. E a ABRAME tem quase 3.000 associados. Desses 3.000, só 17% sabe que existem novas terapias. A maioria está tudo lá no meião. Eu falei com mais de 7.000. Isso, uma pesquisa não científica, espontânea. Está lá, e é fresquinho, ó. Foi desse ano, de março. E a ABRAME começou a pensar também na questão da educação em saúde. Porque não adianta a gente acolher o paciente se ele não sabe o que ele tem que fazer, que médico procurar, e os médicos procuram enfermeiro. Então, em 2013, na Câmara Municipal de São Paulo, foi feito o primeiro encontro de miastenia, e foi multi, com médico, fisioterapeuta, psicóloga. E foi pertinho da primeira revisão do protocolo. Tinha nutricionista, a gente já pensou nisso também. E, dali para frente, as redes sociais ajudaram muito. Então, como eu falei, precisa de informação, tem o Instagram da ABRAME, que ainda eu coloquei lá, que tem, a gente comunica tudo, ou quase tudo, porque tem coisa que eu esqueço, não vou falar que não. Mas nos stories tem. Está lá. E no canal do YouTube, que é o ABRAME.org, também tem um monte de coisa com live. A gente acabou de fazer agora, na Semana da Miastenia, uma semana inteira de live,
com pacientes, com médicos, todos especialistas, e a produção científica. Esses 2 trabalhos foi eu que apresentei em congresso científico. E, junto com isso, as universidades, que qualquer aluno procura a Abrame, a gente ajuda, porque eles precisam de informação, todo mundo precisa. Então, em 2 de junho, que é o dia praticamente mundial da miastenia, a gente costuma fazer alguma coisa que chame a atenção. Então, faz onde der, qualquer lugar, Brasil inteiro. Dá para fazer até carnaval no Nordeste, sei lá, aproveita a festa junina. Tem que chamar a atenção. E essa jornada do paciente, como a gente viu aqui, não é fácil. Mas, para ser líder de associação, tem que se capacitar. A gente tem que estudar, tem que entender de política pública, tem que entender a dor do paciente. E, nesse ponto, eu acho que a Abrame é feliz por ter, na diretoria, praticamente só paciente, com exceção do diretor científico, que foi o doutor Eduardo, que estava aqui, que deu aquela palestra para a gente de manhã, e com agora que entrou o Conselho Fiscal, o marido da Beth. O resto é tudo paciente, cada um é de um jeito. Mais velha, mais nova, mãe, solteira, que descobriu que teve recentemente uma da diretoria que tem Guillain-Barré e não é miastenia. Então, tem de tudo um pouco, e, por isso, a gente entende. E esses materiais eles são públicos, tá para todo mundo, é só fazer download, entrar. Aí a gente reclama daqui, de Brasil, de SUS. Ano passado e esse, pela indústria, nós fomos convidados a ir para a Aliança Latina. Conhecemos várias outras associações, inclusive de miastenia, que são de doenças raras ou crônicas, da América Latina. O problema é de todo mundo. Mas são eventos para que a associação seja capacitada. A gente não fala nada assim, à torta direito, né? Só que a gente precisa dos pacientes. Então, quando faz evento, São Paulo, tudo resolve em São Paulo? São Paulo é o lugar que tem o menor índice de participação presencial. Por quê? Está fácil. Ou porque é complicado de chegar? Em Recife, ou um monte de gente que estava. Isso aqui foi no dia 30 de maio, agora. A gente chegou lá, eles pediram para ir de novo. A gente faz aqui em São Paulo, já teve reunião da Abrame. Aí tem um monte de live lá, vocês vão ver. Eu comi coxinha 1 semana, não foi ninguém. As coxinhas sobraram todas. Estava eu, a Beth, a Lídia e o palestrante. Não é? Então, se é assim, sei lá, marca pizza, vamos comer pizza. E não foi uma vez que aconteceu, foi mais de uma. Então, teve dia de pizza. Bom, aí é outras coisas que... Lá nas lives, a gente, às vezes, fala até com mais tranquilidade, porque tem mais tempo e tudo. Mas o que a gente precisa? Estar capacitado e ajudar a capacitar, principalmente para quem faz o diagnóstico, senão não existe paciente. Então, em 2024, foi feito o primeiro evento científico da Abrame, com 14 dos principais especialistas em miastenia no Brasil. Então, eles estavam lá, e é um evento científico, que aí não entra paciente. É só para profissional de saúde ou acadêmico da área da saúde. Em plataforma híbrida, mas com acesso restrito. Aí, ano passado, a gente fez de novo. E o que vai acontecer agora? A Abrame cresceu, tem medicação nova. Né? Ai, que maravilha, que bom, que é o sonho que estava lá atrás, de 41 anos do começo. Então, agora, em agosto, no dia 15, vai ter o primeiro congresso multiprofissional em Brasília, e, quase 15 dias depois, o que sobrar da gente vai estar lá no dia 29. Só que esse é internacional. Vem uma médica estrangeira, vai ter tradução, mas é para profissionais de saúde. É restrito. Então, não tem acesso. E esses eventos a gente procura replicar. Por quê? Para a gente conseguir chegar em miastenia, é fácil?
É que nem procurar agulha num palheiro. Mas a gente sabe que aparece uma luz. E as associações estão aí para fazer essa ponte, fazer não é? Se comunicar com o outro. A AME está com a gente, olha lá. Ó. Quem que participou do chat hoje? Estava ali. A gente ajuda a divulgar. Aqui é assim, minha filha. A gente é mole, mas não é parado. É diferente. Né? Então, eu vou deixar aqui, tem todas as orientações para vocês, tem o site da Abrame, tem o canal do YouTube, tem principalmente o Instagram, que agora é a mídia que é mais fácil de fazer qualquer coisa, e a gente só tem a agradecer. E, por favor, participem, estejam com a gente, porque as associações precisam, e muito. Muito obrigada. Bom, Andréia, muito obrigada. A sua fala é de extrema importância, porque muitas vezes o que a gente vê são pacientes criticando, não tem nada para miastenia, até hoje cadê a cura? Mas os pacientes muitas vezes não reconhecem tudo que já foi feito em prol da miastenia. E a gente sabe, assim, sem sombra de dúvidas, que muito do que a gente tem hoje é graças a você, a Betinha, a Lídia e todas as outras pessoas da diretoria da Abrame. Inclusive, o meu primeiro contato, assim, né, como diz você, eu era novinha, tinha 14, 15 anos, morava bem no interior, mas não era boba. Fui pesquisar no Google sobre miastenia e conheci vocês ali. Eu acabei de guardar. Acabei de guardar, mas depois eu mostro. Aí eu pedi minha carteirinha, que na época ainda estava dando certo, né? Vocês enviaram a carteirinha, conversei com vocês ali por e-mail do grupo do Yahoo. Então, assim, a gente é muito grato a vocês, de verdade. E o que a gente quer deixar para os pacientes, familiares e para quem está assistindo no YouTube agora ou vai assistir depois, é essa importância da participação dos pacientes nas associações. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte mesmo, eu conheço vários pacientes que fazem parte daquele grupo que a gente tem Desvendando a Miastenia, que é um grupo específico de Minas, que são de Belo Horizonte e não estão aqui hoje. Né? Então, assim, infelizmente, as pessoas não valorizam o que a gente traz e, às vezes, quer só saber dos direitos, mas não agem, né, para poder ajudar. Então, parabéns a todos os pacientes e familiares que estão aqui, demais, e para os que não estão, tenham essa consciência que o que a gente faz é por vocês. E é com a ajuda de vocês que a gente vai, cada dia, conquistar mais direitos. Sim, é o que eu falo. Aqui ficam os sobreviventes. E é bem isso. Cada dia é um dia. Então, como a Abrame começou lá há 41 anos, a AME está há quanto tempo? Com o CNPJ constituído, tem 1 ano e meio e pouquinho, não, né? Fresquinho, é coisa novinha que nem o Joaquim. Então, o que a gente quer? Participação, porque se os pacientes não falam com as associações, Sim. as associações não conseguem fazer a ponte entre a academia, que são os médicos, os profissionais. Teve um profissional de educação física que não sabia, ele foi procurar. Quantos existem? Então, falem o que vocês precisam e também não tenham vergonha de perguntar a dúvida para o seu médico na consulta. Muita coisa perguntam para a gente que o médico devia ter respondido. Vai ver, o médico respondeu. Então, tenham isso na cabeça, porque aí a gente consegue, inclusive, facilitar o trabalho da gente, né, Beto? Isso mesmo. Muito obrigada, Andréia. Cristiane, Cris, queria convidar você para entregar a nossa singela homenagem, aí, uma singela lembrancinha para a Andréia. Betinha, faça favor também, você. Gente, uma lembrancinha para você também, agradecimento à Abrame.